Vamos fazer uma live agora. Essa live, ela não é só para universidades, tá? Ela serve para universidades, ela serve para o TJ, ela serve para qualquer concurso que caia administração, tá certo? Se você está estudando sem nenhuma banca específica, então tá valendo. E mesmo que você esteja estudando com banca específica, aqui eu não escolhi questões de ponto de vista de banca, não. Eu escolhi questões de teoria, tá? Em administração, não existe letra da lei nem jurisprudência. Tudo é teoria. Fechado? Então, vamos lá. Olha só. Essa primeira questãozinha aqui diz assim: em termos de abrangência, os planos de um planejamento podem ser estratégicos, táticos e operacionais. Nesse sentido, a definição de metas para atividades específicas dentro de uma organização. Tudo que é específico, tudo que é detalhado, minucioso, é operacional. E a forte orientação para o contexto da economia local em que está inserida a organização. Ora, se eu estou inserido para a economia lá fora, quem está relacionado com o ambiente externo é o estratégico. Então, diz assim, dizem respeito respectivamente aos níveis operacional e estratégico, gabarito, letra E. Ficou claro? Ficou, né? Perfeito. Povo, lembre de curtir, eu quero curtição, eu quero curtir. Curta aí, lembre de se inscrever no nosso canal, porque todos os dias, pessoal, todos os dias aqui no Prime, a gente tem aula gratuita de manhã, aula gratuita de noite. Estamos tendo agora um projeto de a gente, de 18 horas até às 19, todo dia, alguma aula específica de alguma matéria específica. É assim, segunda-feira e quarta-feira, segunda e quinta é pro TJ, tá? Terça-feira para carreiras policiais, quarta-feira carreiras universidades e sexta-feira carreira fiscal, tá? E dia de sábado sempre temos questões resolvidas, resolução de questões. No sábado agora, tá? No sábado agora a gente vai ter um aulão diverso para PGE Pernambuco. Você não pode ficar de fora. Tá claro? Então, perfeito, o gabarito lá naquela questão letra E. Você só tem a ganhar com a gente aqui no Prime. Porque bom mesmo é ser Prime, tá bom? A próxima questão diz assim: organizações são entidades sociais deliberadamente criadas para atingir metas específicas e possuem, dentre outras, as seguintes características. Quais são as características das organizações? Vamos lá. Coordenação de atividades em sistema fechado. Sistema fechado está falso, pessoal. Hoje as empresas são sistemas abertos. As partes de fora da empresa, o concorrente, o mercado, o consumidor, pode interferir de uma maneira positiva ou negativa na organização, tá? E a empresa interfere. Então hoje é sistema aberto. Então, para você estudar direitinho, sistema aberto. Fechado. Fechado, ó. Aberto. B. Estrutura organizacional permanente e pouca mobilidade de cargos. É verdade isso? A tendência hoje é ter uma estrutura mais flexível, estrutura orgânica, em rede. Falso. Tempo de encerramento definitivo. Só quem tem tempo para fechar é o projeto. Organização, não. Então a questão é falso. É um agrupamento de pessoas e interesses comuns. Verdade. A maioria dos livros afirma que a organização é um conjunto, é um grupo de duas ou mais pessoas, tem livros que falam 3 ou mais pessoas, que estão unidas, unindo esforços e recursos para alcançar objetivos em comum. Tá certo? Então, letra D, gabarito. Moleza, né? São componentes do planejamento. Nesse tipo de questão, eu não posso dizer que sempre a resposta vai ser assim ou assado. A gente sempre trabalha com o que tem. Então, o que é que a gente faz? Diagnóstico, ok. Meta eu defino no planejamento? Defino. Política, sim. Inclusive, a política é definida no nível tático. Diretrizes eu defino no nível estratégico, política no nível tático e no nível operacional, procedimentos. Políticas, ok. Divisão do trabalho, organização. Na organização eu vou ter divisão do trabalho, especialização. Ai, meu pessoal tá achando tão novinha. Agora tem uma coisa assim que eu notei, viu? Tem uma coisa que eu notei, viu, povo lindo? Que eu já não sou aquele mulherão. Não tem mais aquele cara de, uau, que mulherão. Vixe, já não tô convencida. Eu sou mulherão, sim, caramba, tá? Eu já não tenho mais cara de mulherão. Agora eu tô cara de meninazinha. Mas é bom. Quando a gente chega perto da idade que eu tô, ter cara de meninazinha é bom. Então, vamos lá. Divisão do trabalho. Organização e objetivos, planejamento.
Integração de esforços, direção através da liderança, direção. Diagnóstico, planejamento. Comunicação, acontece em todos os níveis, mas é uma característica típica da direção, tá? Mas acontece em todos os níveis. Divisão do trabalho, organização. Metas, planejamento. Integração de esforços, direção, tá? Programa, planejamento. Padrão de desempenho. Isso a gente faz no controle. No controle a gente estabelece um padrão de desempenho. Primeira etapa do processo de controle. Controle. Integração de esforços, direção. Porque no controle estabelece um padrão de desempenho, obtém informações, comparo, identifica erros e corrige. Integração de esforços, direção. Então, gabarito, letra A. Não dá para dizer que sempre vai vir a letra A, não. Sempre você trabalha com o que existe. Fechado, povo lindo. Povo, povo, povo. Vem universidades e vem TJ, tá? Então, ó, foco. É fácil? Não, tá? Inclusive, hoje de manhã, tive uma conversa com a minha filha maravilhosa, que é adolescente, né? E aí eu conversei com ela bem direitinho. Eu nunca tinha falado sobre concurso para ela. E aí ela me perguntou. E aí eu falei sobre como é trabalhar na instituição privada, como é ser empresária e como é ser servidora pública. E aí eu acho, sinceramente, eu acho uma covardia que aos 15, 16 anos a pessoa tenha que decidir a profissão dela. O que é que ela vai ser pro resto da vida. Tá? Eu acho uma covardia. Covardia mesmo. Ela queria ser médica, porque queria ajudar as pessoas. Acho tão bonito. Eu acho que eu consegui construir isso nela. Ela queria ser médica porque ela queria ajudar as pessoas, mas ela pode ajudar de outras maneiras também, né? E aí ela disse que já não quer ser médica, ela é meio voltada à minha artista, sabe? Gosta de desenhar, pintar desde novinha, faz uns desenhos lindos. E aí eu acho que ela... Aí eu disse, minha filha, você não tem que decidir agora. Você não tem que decidir nem agora, nem aos 17 anos, nem aos 18 anos. Aí foi aí onde eu conversei sobre concurso para ela. Eu nunca tinha falado sobre concurso. Aí eu disse para ela, eu disse, ó, você pode fazer concurso depois que você termina a escola. Aí você faz concurso para o nível médio, aí você pode ganhar de tantos a tantos reais. E você vai trabalhando e você vai ser o teu dinheiro. Você não precisa trazer dinheiro para casa. Esse dinheiro para você viajar, para você curtir. E quando você descobre o que você quer ser da vida, você vai lá e faz a sua faculdade, tá? Você não precisa ter pressa, tá? Porque você sendo servidora, você, se quiser sair de casa, você sai. Você quer ser independente, você sai, sem problema algum. E, sinceramente, eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz com ela. Ela não é obrigada, a pessoa, a saber o que é que ela quer ser da vida aos 15, 16 anos. Eu acho isso uma covardia. Eu acho que o nosso sistema educacional é uma porcaria nesse aspecto, tá? A quantidade de alunos que eu vejo que estudaram uma coisa e não gostam nem um pouco do que estudaram. Então... eu acho que vai ser isso mesmo. Quando ela tiver uns 17 anos, eu boto ela para estudar. E aí, eu organizo tudo bem direitinho para ela, como que ela deve estudar. E espero que dê certo, né? Santo de casa tem que fazer milagre, tá certo? Mas eu acho que vai ser a melhor estratégia mesmo. E aí, quando ela decidir o que ela vai fazer na faculdade, se ela decidir fazer faculdade, porque hoje em dia tem tantas profissões que não precisam de faculdade, aí ela vê, tá? O que importa é que ela seja feliz e consiga ser independente financeiramente. É isso que o pai quer, e a mãe quer dos seus filhos. Então, vamos lá. Porter, 1986, povo. Estamos em 2019, né? Ele cai. Afirma que a estratégia de diferenciação apresenta riscos inerentes para a empresa. Nesse sentido, analise as proposições a seguir quanto aos possíveis riscos citados por Porter. 1. O diferencial de custos entre os concorrentes de baixo custo e a empresa diferenciada torna-se muito grande para que a diferenciação consiga manter a lealdade da marca. Menina, tem que interpretar. Vamos lá. O diferencial de custos entre os concorrentes de baixo custo e a empresa diferenciada torna-se muito grande para que a diferenciação consiga manter a lealdade da marca. O que é que ele está falando nessa primeira questão? Eu vou dar um exemplo e depois eu volto a ler para você ver que é esse exemplo. Digamos que você tem o Prime, tá? Não vou falar de Prime, não. Você tem a empresa A, que cobra R$10.000 por algo, por um produto, tá? E esse produto, a marca é boa, a marca tem uma boa imagem, realmente as pessoas sabem da qualidade desse produto, tá bom? Só que a empresa B oferece um produto muito parecido, praticamente idêntico.
marca B desconhecida. Se a marca B é desconhecida e ela cobra R$ 9.500, como ela é desconhecida, possivelmente você prefira pagar da marca A, porque a marca da A é mais conhecida. Mas se a diferença for muito grande, tipo a marca B vende por R$ 3.000 e também é um produto bom, será que você vai continuar leal à marca? Possivelmente não, porque a diferença do preço é muito grande. Então preste atenção. O diferencial de custos entre concorrente de baixo custo, esse aqui é o concorrente de baixo custo, e a empresa é diferenciada, a empresa é diferente, ela tem uma marca, torna-se muito grande para que a diferenciação consiga manter a lealdade à marca. Para que você consiga manter a lealdade à marca, tem que ser algo muito, não pode ser essa coisa tão distante aqui. Concorda? Então, o diferencial de custos entre os concorrentes de baixo custo e empresa diferenciada torna-se muito grande para que a diferenciação consiga manter a lealdade da marca. A diferenciação, para que possa conseguir, menina, é complicado. Então, questãozinha aqui, perfeita. Ficou claro? 2. Os compradores sacrificam, assim, algumas das características, serviços ou imagem da empresa diferenciada em troca de grandes economias de custos. Verdade. Eu posso sacrificar uma marca conhecida quando eu quero economizar muito em relação ao custo. Perfeito. A necessidade de compradores em relação ao fator de diferenciação diminui. Isto pode ocorrer à medida que os compradores se tornem mais sofisticados? Sim. À medida que os compradores se tornarem mais sofisticados, a necessidade de compradores em relação ao fator de diferenciação diminui. Verdade. Perfeita questãozinha. 4. A imitação. Opa, peraí. A necessidade de compradores reduz em relação ao fator de diferenciação diminui. Isto pode ocorrer à medida que os compradores se tornem mais sofisticados. Pessoal, seria o oposto aqui. A necessidade dos compradores em relação ao fator de diferenciação aumenta quando o comprador é mais sofisticado. Porque quanto mais sofisticado é o comprador, ele é mais exigente. Então, ele exige mais diferenciação. Na verdade, 2 tá falso, só que a gente não vai ter gabarito para isso. E aí foi uma questão com gabarito errado. Mas ficou claro o que eu estou falando? Quanto mais exigente, quanto mais sofisticado for o comprador, mais ele exige algo exclusivo, algo diferente. Aqui está dizendo que a exigência dele é menor. Você está captando? Foi uma questãozinha errada. 4. A imitação reduz a diferenciação percebida, mas é uma ocorrência incomum quando o setor amadurece. Realmente, quando eu percebo a diferenciação, o resto é plágio. Mas quando o setor amadurece, há muita falsificação. Olha o que acontece com a camisa Lacoste. A marca Lacoste já está amadurecida. Todo mundo conhece no mundo a marca Lacoste, sabe da sua imagem, do status. Olha a quantidade de falsificações. A mesma coisa a Nike, a mesma coisa a Reebok, tá? Mas deixa eu te perguntar. Você sabia que elas não se importam com isso? Deixa eu te perguntar, eu tô afirmando, tá? Por que elas não se importam com isso? Elas já afirmaram. Quem pode, não compra falsificado. Sempre vai comprar original. Tá? Então, por exemplo, aquele que nunca poderia comprar uma camisa da Lacoste, ele vai lá e compra falsificado. O público deles mesmo compra original, tá? Essa é a defesa que eles usam, a estratégia que eles usam, tá? Ah, já, mas eu conheço alguém que tem dinheiro e compra falsificado. Toda regra tem exceção, tá bom? Mas em relação a tênis, que é tão questão de saúde, então, na verdade, 1 e 2 estariam verdadeiros, mas o gabarito é letra D, tá? Os 3 tá falso, viu? A respeito da departamentalização e divisão do trabalho, julgue os itens a seguir assinalando a alternativa correta. A adoção de uma estrutura matricial pressupõe violar o clássico princípio da unidade de comando.
Verdade. Só quem vai ter a unidade de comando é a estrutura linear. Clássico tem, a matricial tem dupla subordinação de comando. Gabarito, letra. Opa! A. A letra B diz que o modelo de departamentalização funcional estabelece como regra de composição das partes de uma organização as necessidades do nicho de mercado. Vou repetir. O modelo de departamentalização funcional estabelece como regra de composição das partes da estrutura de uma organização as necessidades do nicho de mercado. Então, não seria departamentalização funcional, seria departamentalização por cliente. Quando eu tenho nichos de mercado diferentes, eu tenho clientes diferentes. Seria departamentalização por cliente. Tá? C. Podemos conceituar departamentalização como a adequada descentralização das atividades, delegando atribuições e maior autonomia aos colaboradores de cada posto de trabalho da organização. Vou repetir. Podemos conceituar departamentalização como adequada descentralização das atividades. E aí tá falso. Departamentalizar, eu agrupo as atividades. Descentralizar, dá autonomia aos níveis inferiores. A departamentalização acontece por causa da divisão do trabalho e diferenciação, não por causa da descentralização. Eu posso ter 10 mil departamentos. Se as decisões estão no topo, está centralizada. Então, aqui, ó, falso. D. A departamentalização geográfica territorial reúne funções comuns ou atividades semelhantes para formar uma unidade organizacional e apresenta a vantagem de ser adaptável a uma clientela em particular. Departamentalização geográfica não é adaptável a uma clientela, isso é departamentalização por cliente. A departamentalização geográfica, ela toma em consideração a cultura, a questão cultural, o território, a questão climática. Então, tá falso. O modelo de departamentalização por produto se vale das tarefas realizadas nos setores para, então, definir as partes componentes da estrutura organizacional. Sempre que falar tarefas e atividades afins, a departamentalização é a funcional. Inclusive, se não me equivoco, foi questãozinha agora de domingo da UFPB. Então, questãozinha aqui, ó, falso. Ficou claro? Muito bem. Próxima. Além de objetivos e recursos, as organizações têm dois outros componentes importantes. Povo lindo, essa questão é a coisa mais sem lógica que eu já vi. Mas vamos aqui. Além de objetivos e recursos, as organizações têm dois outros componentes. Aí ele fala recrutamento e seleção e treinamento. Isso aqui seriam funções, atividades de gestão de pessoas. Prospecção de mercado e expansão territorial, são estratégias. Processo de transformação e divisão do trabalho. Vai aqui. Porque um dos componentes da empresa é dividir o trabalho e o processo que vai agregando valor. Essa questão você pode até pular. Por que é que eu coloquei essa questão? Porque um dos concursos que vem por aí é da CCV. Então, ponto de vista dela. Fechado? Muito bem. O poder representa a capacidade de influenciar subordinados e colegas por meio do controle dos recursos organizacionais. O exercício do poder é algo inerente à posição de liderança. Entre os tipos de poder organizacional, há um que é inerente à estrutura. Opa! Se o poder acontece por causa da estrutura, da posição que ele ocupa, é o poder legítimo, por causa do cargo. Do tipo que, se o indivíduo deixa de ocupar o cargo, o poder permanece com a posição e não acompanha. É o poder legítimo. O poder legítimo é a mesma coisa que a autoridade. E em nenhum momento eu estou dizendo que autoridade e poder são sinônimos. Eu estou falando que poder legítimo é sinônimo de autoridade burocrática. Tá certo? O poder premiador é o poder de recompensa. É quando o indivíduo consegue influenciar porque ela é detentora de recursos. O poder coercitivo é quando usa intimidação, ameaça. O poder de referência é a imagem. Alguns livros consideram até o poder de referência como se fosse... Deixa eu ver uma coisinha aqui. Como se fosse carismático. Tá certo? Opa, cadê eu? Pronto, tá aí eu. Tá bom? E o poder estrutural, não existe poder estrutural. Então, é falso. Próxima.
quanto a estrutura organizacional, denominada estrutura divisional, a alternativa correta. Eu sempre uso em sala de aula a estrutura de acordo com... Eu uso o exemplo do Grupo Edson Queiroz, tá? Produtos diferentes, em lugares diferentes, é uma empresa cara, é uma estrutura cara, tá? Mas ela atende melhor as necessidades da divisão. Então, vamos aqui. A. Agrega as tarefas unidades semi-autônomas. Pessoal, falou em lugares diferentes, produtos diferentes, mercados diferentes, ou falou autônomo ou semi-autônoma, já é 80% de chance de ser divisional. Com forte descentralização, porque cada divisão tem autonomia, Unifor, Indaiá, Gás Butano, são empresas totalmente diferentes. Seu mecanismo principal de coordenação é a padronização dos resultados. Perfeito. Então, na Unifor, eu vou ter uma padronização de resultado, eu quero aquele objetivo. Mas o que vai caracterizar aqui, semi-autônoma. Então, gabarito letra A. A letra B diz que agrega as tarefas com base na similaridade de funções. Então, é funcional. Seu mecanismo de coordenação principal é a supervisão hierárquica, somada a regras e planos. Funcional. É um tipo de estrutura configurada a partir da especialização profissional. O princípio da especialização, funcional. Seu mecanismo principal de coordenação é a padronização de habilidades. Funcional. Agrega as tarefas com base na similaridade de funções. Funcional. É também caracterizado por especialização do trabalho, alto grau de formalização e padronização do comportamento. Funcional. É um tipo de estrutura baseada em equipes de trabalho. É também caracterizado por descentralização e baixo grau de formalização do comportamento. Estrutura em rede, tá? Então, gabarito letra A. Próxima. Considere que determinada entidade da administração pública tenha contratado uma consultoria de recursos humanos, buscando ampliar o nível de motivação dos seus funcionários. Os trabalhos envolvidos pela referida consultoria, baseados na teoria X de McGregor, não surtiram os efeitos desejados. E, para muitos, o resultado insatisfatório decorreu das próprias premissas da referida teoria, entre as quais a de que a. O empregado exercerá sua engenhosidade com motivação máxima quando lhe permitirem autodireção e autocontrole. Pessoal, o cara X, ele é tudo de indesejado, ele é preguiçoso, irresponsável, tem que ter uma supervisão mais direta, uma supervisão mais tradicional. Ele não tem autodireção, autocontrole, isso aqui é do Y. B. As necessidades fisiológicas, como as de subsistência e segurança, são as únicas que importam no processo de motivação. Quem fala de necessidades fisiológicas e segurança é Maslow. Tá falso, que é Maslow. Mas ele fala que quando uma necessidade é satisfeita, isso vai incentivar para a pessoa atender outra necessidade superior. C. Um homem médio não gosta do trabalho e o evita, necessitando ser controlado e dirigido. Agora sim. Esse aqui vai ser o X. D. Apenas os fatores intrínsecos, associados a sentimentos positivos, em relação ao cargo e ao trabalho, são realmente relevantes para a motivação. Isso aqui é a teoria de Frederick Herzberg. De acordo com Frederick Herzberg, o que motiva o indivíduo são os fatores intrínsecos, desafios, responsabilidades, remuneração variável, porque a remuneração fixa é fator higiênico. Remuneração variável, identificação com o trabalho. Então, esse aqui é Frederick Herzberg. Frederick Herzberg. A motivação é inata em cada indivíduo. Não podem ser induzida, mas apenas substituída por recompensas materiais. Menino, isso aqui veio lá das teorias tradicionais de liderança que já estão desacreditadas, tá? Muito bem. Continuando. Considerando que o líder envolve múltiplas competências, é correto afirmar que o domínio contextual de liderança A. Abrange a compreensão de si em relação ao seu papel como líder. Abrange a compreensão de si em relação ao seu papel. Hoje, domínio contextual hoje em dia, vamos analisar. B. Significa compreender o ambiente interno organizacional e reconhecer a dinâmica da cultura organizacional. Porque está tudo bem. B. Consiste em dispor de habilidades interpessoais que envolvem essencialmente relacionamento. Ok. D. Consiste na compreensão de um contexto mais amplo no qual as pessoas trabalham, ou seja, as questões culturais, regionais, nacionais e internacionais que terão impacto sobre a unidade na qual as pessoas trabalham.
Pô, abrange a compreensão de si em relação ao seu papel como líder. O líder tem que saber sobre si mesmo em relação ao seu papel? Sim. Ele tem que compreender o ambiente interno e conhecer a dinâmica da cultura? Sim. Ele tem que ter habilidades interpessoais? Sim. Olha a letra D. A letra D apenas é mais completa do que a B e C. Então, por enquanto, a letra B. Significa ser capaz de manter um comportamento equilibrado quando submetido a situações de tensão buscando a solução de conflitos. Também está verdadeiro. Olha que questão ridícula. Só que é tão comum com bancas de universidades, e você vai ter que marcar a mais correta. Sábado agora eu estava em João Pessoa, e aí, acho que eu levei umas 4, 5 questões, que todos os itens estavam verdadeiros, ou mais de um estava verdadeiro, e o aluno tinha que marcar o mais correto. Gabarito letra D, tá bom? A estrutura de uma organização se constitui em uma fonte potencial de conflitos. Com base no exposto, assinale a alternativa que identifica uma das principais razões pelas quais a paz é quebrada em uma organização. Certeza em relação à autoridade e responsabilidade. Isso quebra a paz? Saber quem é o chefe? Não. O que vai quebrar a paz seria um fator gerador de conflito, é a ambiguidade. Baixa autonomia. Não quebra a paz, porque na empresa centralizada eu não posso dizer que quebra a paz, mas eu posso dizer que não auxilia na motivação, mas quebrar a paz não. Competição em função de recursos escassos. Por exemplo, eu sempre dou em sala de aula o exemplo de 2 crianças brigando por uma bola. Tem que ter 2 bolas, tem que ser da mesma cor, porque se for de cor diferente, é capaz deles brigarem. Liseira. Então, existem vários fatores geradores de conflito, como ambiguidade, como escassez de recursos, uma não definição clara de quem é o chefe, de quem é o subordinado. Liseira, escassez de recursos. Homogeneidade de perspectivas e valores. O que é que você acha que é mais comum gerar conflito? Pessoas que pensam da mesma maneira e que têm os mesmos valores ou pessoas que pensam diferente? Pessoas que pensam diferente. Pega uma pessoa radicalmente da esquerda e uma pessoa radicalmente da direita para você ver a desgraça que dá. Inexistência de encadeamento entre diversas pessoas no que se refere à realização de determinadas tarefas. Inexistência do encadeamento entre diversas pessoas. Por exemplo, não há dependência entre as pessoas das tarefas das pessoas. Não é fator gerador de conflito. Ao contrário, é fator gerador de conflito quando há interdependência. Por exemplo, você só consegue fazer o seu trabalho se eu fizer o meu direito, mas eu atrasei. Isso é um fator gerador de conflito? Sim. Então, gabarito aqui, letra C. Tá bom? A respeito da cultura, deixa eu olhar aqui. Como é que estão meus alunos lindos, maravilhosos? Ah, meu Deus. Vamos lá. A respeito da cultura organizacional, hoje eu ainda tenho uma festa para ir do aniversário de uma amiga minha, filha de uma amiga minha. Como é que a pessoa faz aniversário dia de quarta-feira, hein, Diana? A respeito da cultura organizacional, atribua V verdadeiro ou F falso às afirmativas abaixo e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. A cultura organizacional é entendida como o principal indicador de grau de satisfação dos participantes de uma organização. Pessoal, quem está relacionado, quem indica o grau de satisfação e insatisfação é o clima. Falso. Já elimino letra C e letra A. No nível mais profundo da cultura organizacional estão os artefatos. Não. Então, o nível mais visível é artefato, intermediário, valores compartilhados, e o mais profundo é pressuposição básica. Falso também. Ora, se é falso, falso, já sei que é a letra D ou a letra E. Automaticamente, aqui está verdadeiro, né? Aqui está verdadeiro. Os aspectos simbólicos e inconscientes fazem parte da cultura, sim. Simbólicos são artefatos, inconsciente, pressuposição básica. A cultura organizacional é composta exclusivamente por elementos mais estáveis da organização. E, portanto, não pode ser modificada de forma ativa ou intencional. Falso. É possível gerenciar a cultura, sim, através de um programa de qualidade, um programa de educação, capacitação, treinamento. Tá falso. Gabarito, então, letra E. A cultura organizacional estabelece e fornece estrutura e significado aos membros de uma organização. Além de fornecer uma estrutura, uma visão, identidade, integração, favorece a estabilidade. Então, verdadeira aqui, gabarito, letra E. A teoria da liderança situacional, proposta por Hersey Blanchard, tá? Enfatiza as características dos liderados para determinar o comportamento da liderança mais adequado. Ou seja, a teoria sustenta que o estilo de liderança mais eficaz é contingente às características do liderado. Bom, Hersey e Blanchard, eles falam que para poder definir
se vai ser o líder determinado, integrado, separado. Eu preciso saber qual é a motivação, o interesse do funcionário fazer um trabalho e qual é a capacidade, qual é a competência, qual é o conhecimento que ele tem para desempenhar aquele trabalho, que é justamente o que está na letra C. Grau de capacidade e ao interesse em desempenhar uma determinada tarefa. Pode falar também um nível de maturidade do indivíduo. Por isso que o gabarito é a letra C. Fechado? Amanhã, eu acho que tem aula do Nilmar. Se não me equivoco, é do Nilmar amanhã, tá? Sexta-feira você tem aula de AFO com Fábio Lobo. A gente coloca lá que é para fiscal, mas se você vai fazer um tribunal, se você fazer qualquer concurso que vai ter AFO, também você vai assistir, tá? Semana que vem a gente vai ter Malu, a gente vai ter o Lucas, tá? Vai ter a Lidiane. Então, fique atento, porque todos os dias você tem. Lembre-se de curtir aqui, curta aqui o vídeo, pode curtir aqui. Lembre-se de se inscrever no nosso canal. E lá no meu canal do YouTube também se inscreva, porque lá tem muita coisa para concurso. Tanto que as coisas de administração, como lá você também vai encontrar muito... Deu um branco. Aulas e dicas de inteligência emocional, tá bom? Então, vamos lá. Entre as teorias que buscam explicar o fenômeno da motivação, bem como as formas de ativá-la ou induzi-la ao ambiente corporativo, pode-se citar a teoria da expectativa ou expectância, que é de Victor Vroom, desenvolvida pelo psicólogo Victor Vroom. Um dos fatores constantes da equação apresentada pelo referido estudioso como determinante para motivar uma ação ou comportamento, denomina-se valência, que corresponde. Pessoal, valência é o grau de importância que eu estou atribuindo a algo, àquela recompensa, que é justamente na letra E. É ao valor atribuído ao resultado, à recompensa. Sendo assim, uma medida de atração que um resultado exerce sobre o indivíduo. Por exemplo, se eu atribuo muito valor, vamos pensar aqui que eu estou no meio da rua, tá? Se eu atribuo muito valor a pessoas inteligentes e cultas, isso é um grau de atração para formar amizade. Se eu atribuo muito valor só a pessoas bonitas, é um grau de atração. Você está entendendo por que é atração? Se eu atribuo muita importância só a parte política, então quem pensa como política como eu, é uma atração. Então, valência é o grau de importância que o indivíduo atribui a algo. O resto eu não queria que você lesse, porque neste caso aqui não vai te ajudar. Fechado? Muito bem. Então, terminamos por aqui a nossa live de hoje. Tá? Essas lives são muito boas, você pode assistir depois, você pode assistir na hora que você está no trânsito, dirigindo, tá? Escutando. Você pode, quando você... em qualquer momento. Porque são 15 questões que a gente resolveu agora, aprender um bocado de coisinha, e aí você vai acumulando, vai preparando uma playlist no seu YouTube para que você assista depois dessas aulas. São muitas coisas. Se você visualizar a quantidade de teoria que a gente dá toda semana aqui, é maravilhoso e você pode sempre contar com a gente, tá? São esses projetos que a gente está desempenhando e todo sábado a gente vai procurar fazer aulões de véspera para provas que acontecem no Brasil inteiro. Sábado agora é para o PGE Pernambuco. E se você vai ter algum concurso, logo, lembre-se de... Pode falar comigo, indica, professora, vai ter um concurso não sei aonde, um domingo, aí eu avalio, tá? Veja aí quais são os concursos que tem naquele domingo e talvez a gente faça um aulão de véspera para o seu concurso. Tá? Entre em contato comigo pelo Instagram, giovana.carranza. Lembre também de se inscrever no canal do Prime, lembre de se inscrever no meu canal do YouTube e curtir os nossos vídeos para que constantemente eles cheguem até você. Fechado? Lembre de me adicionar lá no Instagram também, tá? Então, um abração a todos e tchauzinho.